Os russos superam os ucranianos em 3-1 no geral. Em vários pontos críticos no campo de batalha, os ucranianos estão em desvantagem de 6-1. E Zelensky disse recentemente que em Pokrovsk, esta cidade onde uma grande batalha tem ocorrido há já bastante tempo, os russos superam os ucranianos em 8-1. Agora, isso é Zelensky a falar, não eu. Então, penso que em termos de efetivos, quando se olha apenas para os números brutos, os russos estão em vantagem. E depois há toda a questão das deserções. Tem havido uma série de artigos que foram publicados no Ocidente a falar sobre o problema das deserções no exército ucraniano. E no mês de outubro, 20.000 ucranianos desertaram das suas posições na linha da frente. E há uma série de avaliações que dizem que ao longo deste ano, o ano civil de 2025, haverá aproximadamente 100.000 deserções. Este é um número verdadeiramente impressionante quando se pensa no tamanho total das forças de combate dos ucranianos na linha da frente, que no máximo são cerca de 350.000 a 400.000. E depois perde 100.000 pessoas em 2025, já estás em desvantagem numérica desde o início, meu Deus, estás em apuros. E depois há o equilíbrio de poder de fogo na artilharia. Ao longo da guerra, as pessoas têm dito que os russos têm uma vantagem de 5-1, 7-1, 10-1. No entanto, os russos têm sido realmente dominantes no que diz respeito ao equilíbrio da artilharia, no que toca às bombas planadoras, estas bombas que são lançadas de aviões, nos quais colocam dispositivos de mira sofisticados para que possam ser colocadas com precisão. Os russos têm um enorme inventário destas bombas de planeio inteligentes e os ucranianos não têm nenhuma. Depois há os drones. No início, né, os ucranianos tinham uma vantagem em drones, não há dúvida sobre isso. Eles estavam a fazer coisas realmente incríveis no campo de batalha, do seu próprio ponto de vista, com drones, mas quase todos concordam que esse equilíbrio foi invertido. E agora são os russos que possuem uma significativa vantagem em termos de guerra com drones. Isto não implica que os drones ucranianos não sejam relevantes no campo de batalha e que não estejam a criar dificuldades aos russos, mas os drones russos estão a causar ainda maiores complicações aos ucranianos. E quando se combina isso com o facto de os russos possuírem uma vantagem em bombas planadoras, uma vantagem completa nesse aspecto e a vantagem decisiva em termos de artilharia, pode-se perceber o quão em apuros a Ucrânia se encontra. E, posteriormente, apenas para elevar um pouco mais ao nível geopolítico e abordar o que iniciou, Trump está a retirar o apoio à Ucrânia. Isso não pode ser subestimado. Trump deseja distanciar-se deste conflito. E o que ele fez foi afirmar que nós, os Estados Unidos, não iremos mais fornecer armamentos diretamente à Ucrânia. Os europeus podem fazer isso. Estamos a transferir a responsabilidade de apoiar a Ucrânia dos Estados Unidos mais a Europa para apenas a Europa. Portanto, podem comprar armas. Vocês, europeus, podem comprar armas de nós e dá-las aos ucranianos. Mas não vamos vendê-las diretamente aos ucranianos nem oferecê-las a eles. Já terminamos de pagar armamento para a Ucrânia. Vocês podem tratar disso na Europa. Mas o problema é que a Europa não tem dinheiro para apoiar a Ucrânia. Agora estão a falar em roubar ativos russos, porque, como sabe, há todos esses ativos congelados e Euroclear, acho que é esse o nome. Este depósito está na Bélgica. O que os europeus querem é apropriar-se desse dinheiro russo. Contudo, muitos europeus não apoiam essa ação. Não está claro que eles, os europeus, possam apoiar financeiramente a Ucrânia no futuro. Tudo isso para dizer que a Ucrânia está numa situação desastrosa e isso reflete-se no que está a acontecer no campo de batalha. Sim, e observas isto a ocorrer apenas ao longo dos últimos anos. Exatamente como está a anotar aí. Certo, vê esses números, vê as estatísticas e depois vê o impacto deles
E achei interessante porque, ao observar a posição em que a Rússia se encontra, é evidente que têm estado mais isolados do mundo ocidental, uma vez que a NATO interveio e tornou-os na nação mais sancionada do mundo. Mas por causa disso, eles realmente voltaram-se para a China, certo? Voltaram-se para que tipo de relações podem ter com outras grandes potências. E a China é um grande exemplo. Portanto, estou curioso para saber como vê o Estatuto da Rússia como uma grande potência atualmente e quais são as suas preocupações sobre como os ex-QIA poderiam reagir se o governo que ajudaram a construir em Kiev desmoronar, particularmente enquanto assistimos a esta guerra de desgaste. Sim, existem duas questões presentes aí. A primeira pergunta é, sabe como penso na Rússia como uma grande potência? Tenho argumentado há muito tempo que, das três grandes potências do mundo, os Estados Unidos são claramente a mais poderosa. Mas os chineses são um concorrente ao nosso nível, estão a aproximar-se de nós e há um perigo real de que nos ultrapassem. Os chineses são verdadeiramente impressionantes. Eles têm muitas pessoas, cerca de 4 vezes a população do Zéu, e são capitalistas incríveis. Gostaria que fossem comunistas de novo. São capitalistas fantásticos e estão a dar-nos luta no que toca ao desenvolvimento de tecnologias de ponta, portanto, são um adversário formidável. E mais importante, na minha opinião, eles podem dominar a Ásia como nós dominamos o hemisfério ocidental. Em algum momento, podem se tornar um hegemon regional. Isto apenas mostra o quão grande ameaça eles são para nós. Os russos não são uma ameaça séria para nós. Os russos são os mais fracos das três grandes potências e não há hipótese de a Rússia vir a dominar a Europa, como sabes. Bem, Rachel, há toda esta conversa de que a Rússia vai conquistar toda a Ucrânia, depois vai conquistar território na Europa de Leste, sabes, os estados bálticos, partes da Polônia, partes da Romênia, e tentar restabelecer o Império Soviético na Europa de Leste. E é disto que temos de ter medo. Este é o segundo advento da União Soviética. O exército russo é como a Wehrmacht. Todos estes argumentos são um disparate. Não sei do que estas pessoas falam. Não repararam que os russos passaram praticamente os últimos 4 anos inteiros somente a tentar desgastar território, a tentar conquistar território de forma exaustiva no quinto oriental da Ucrânia? Além disso, Putin nunca expressou qualquer interesse em conquistar toda a Ucrânia. Não posso enfatizar isso o suficiente. Ele nunca expressou qualquer interesse em conquistar toda a Ucrânia, porque certamente entende que isso seria uma fórmula para o desastre. E ele certamente nunca disse nada sobre conquistar território na Europa de Leste. Portanto, penso que não há uma ameaça séria por parte da Rússia, certamente para os Estados Unidos, mas para o Ocidente, de uma forma mais geral, simplesmente não há uma ameaça. Mas, tendo dito tudo isso, se acredita que o equilíbrio do poder mundial depende muito da força militar, o exército russo hoje é uma força de combate muito mais formidável do que era quando a guerra começou em fevereiro de 2022. Se colocasse qualquer exército europeu contra o exército russo, seria uma luta injusta. E digo-lhe, o exército russo esmagaria o exército alemão, o exército britânico, o exército francês, o que quiser, não tem hipótese. Os Estados Unidos são uma história diferente, mas teríamos as mãos cheias com os russos. E o fato é que a dimensão do exército russo aumentou consideravelmente desde o ano de 2022. Além disso, é um exército experimentado em batalha que adquiriu experiência. Isto inevitavelmente ocorre quando os exércitos se envolvem em conflitos. Começam por errar, depois aprendem, e a razão para aprender é que, se não se aprender, morre-se, e ninguém quer morrer. Por isso, há um incentivo muito forte para aprender, e os russos aprenderam. Portanto, eles têm um exército formidável, têm umas forças armadas formidáveis, estamos a prestar muita atenção, nós, os Estados Unidos, e tenho a certeza de que o mesmo se aplica aos europeus também. Estamos todos a prestar muita atenção a esse exército russo, como opera, sabe, que tecnologias enfatiza, porque entendemos que é uma força de combate formidável,
E se algum dia nos envolvermos num confronto com ele, poderá ter uma vantagem significativa sobre nós devido a esta tremenda experiência de aprendizagem. Portanto, a minha conclusão é que a Rússia é a mais fraca das três grandes potências. Não é uma ameaça para dominar a Europa, muito menos a Europa de leste, mas é um adversário formidável e vai, penso eu, alcançar uma vitória na Ucrânia. Agora, a sua segunda questão é: o que é provável que façamos à medida que se torna evidente que a Rússia vai vencer esta guerra e que a Ucrânia vai ser derrotada? E levantou a possibilidade de que o exército ucraniano ou o governo ucraniano possam entrar em colapso. Acho que é verdade. É uma pergunta muito interessante perguntar o que faremos. Quero dizer, acho que a pressão sobre Trump será enorme para fazer algo. Quer pensar sobre isto? Nós, sabe, principalmente a administração Biden em menor grau, a administração Trump, temos estado em guerra com a Rússia desde 2022. E é muito importante entender, mais uma vez, isto é certamente verdade sob a administração Biden, que estávamos a tentar derrotar a Rússia. Queríamos pôr os russos de joelhos. Queríamos arruinar a sua economia, queríamos derrubar Putin, queríamos derrotá-los no campo de batalha dentro da Ucrânia. Não estávamos a brincar com os russos, estávamos a jogar de forma implacável, para dizer o mínimo. E a NATO estava a fazer o mesmo, porque, claro, nós, ou seja, nos Estados Unidos, basicamente dirigimos a NATO. Aqui está a situação em que os Estados Unidos, os seus aliados europeus e a aliança, de uma forma mais geral, enfrentaram os russos. Claro, não fizemos qualquer combate no campo de batalha, mas estivemos envolvidos em quase todas as outras dimensões da guerra. Por isso, os russos acham que estão em guerra com o Ocidente. Então, o que está a sugerir, e acho que é isto que vamos enfrentar a certo ponto, é uma situação em que perdemos. E achas que vamos simplesmente desistir e afirmar: ok, fomos derrotados, aceitamos essa realidade? Não me parece. Está certo. Acredito que, pelo menos, a pressão para tomar alguma ação será extremamente significativa. E a minha opinião pessoal é que não o faremos. Não estou completamente confiante aqui, mas a minha opinião é que não tomaremos nenhuma ação insensata à medida que a guerra se aproxima do seu término, que possa precipitar o possível uso de armamento nuclear ou envolver-nos numa confrontação direta contra a Rússia. Não acredito que tomaremos essa ação. Não estou completamente certo, novamente, mas não penso dessa forma. Contudo, creio, Rachel, que o que ocorrerá aqui é que, assim que tivermos um conflito congelado, as relações entre os russos de um lado e a Ucrânia, juntamente com o Ocidente, incluindo os Estados Unidos, do outro lado, serão extremamente venenosas até onde a vista pode alcançar. Espero estar enganado, mas penso que as consequências desta guerra, se perdermos, levarão a uma situação em que faremos grandes esforços para causar problemas aos russos e eles farão grandes esforços para nos causar problemas. Então, acho que quando pensarmos em como a guerra será uma vez que termine, não vamos avançar para um acordo de paz significativo. Sim, é difícil imaginar os Ewers simplesmente recuando e dizendo algo como: está bem, conseguiste, vamos ser amigos novamente. Certo. E ao mesmo tempo também é difícil imaginar que a Rússia volte a confiar plenamente na aliança da NATO, dado tudo o que passaram. Agora, enquanto eu tenho aqui, a última coisa que gostaria de abordar é, claro, a China. Certo. Esta outra grande potência. E achei realmente interessante referir novamente o seu livro, porque na versão de 2014 concluiu com um capítulo dedicado à questão de saber se a China pode ascender pacificamente. Disse que, se a China continuar a crescer economicamente, tentará dominar a Ásia como os ex que já dominam o hemisfério ocidental, mas que os Iri farão grandes esforços para impedir que a China alcance a hegemonia regional. Estou curioso, quão perto acha que a China está de alcançar a hegemonia regional e como vê o seu crescimento agora em 2025? Bem, há já bastante tempo que tenho defendido, mesmo na primeira edição do meu livro, que foi publicada em 2001,
que se a China continuasse a crescer de forma verdadeiramente impressionante, como de fato aconteceu, isso resultaria em acabaríamos por ter uma competição de segurança extremamente intensa entre a China e os Estados Unidos da América, semelhante à competição entre os Estados Unidos da América e a União Soviética durante a Guerra Fria. E é muito importante enfatizar que quase toda a gente pensava que eu estava louco por achar que isto não iria acontecer. Na altura, tínhamos uma política de envolvimento e essa política foi basicamente concebida para ajudar a China a tornar-se rica. É importante que compreenda que ajudamos a China a tornar-se um Godzilla na Ásia Oriental. Intencionalmente levamos-la a integrar a OMC em 2001, o que realmente impulsionou a economia chinesa, que já estava a crescer a um ritmo impressionante mesmo antes de aderir à OMC, mas acelerou depois disso. E a nossa crença com esta política de envolvimento? E a propósito, a política incluía democratas e republicanos. No início dos anos 2000, debati com Zbigniew Brzezinski sobre esta questão se a China pode ascender pacificamente. E Zbig argumentou que poderia ascender pacificamente. E eu argumentei, claro, que não poderia. Lembro-me de pensar, enquanto debatia com o Zbig no púlpito, que era uma situação invulgar. O Zbig, umas 5 posições à direita de mim no espectro Dove-Hawkish e que estava no lado mais agressivo, argumentava que a China podia ascender pacificamente enquanto eu defendia o oposto. Era assim. Ninguém via a China como ameaça, todos pareciam amantes de pandas. E por mais que adore ir à China e goste do povo chinês, tem uma visão muito simples da política internacional, que é a de que se quer ser realmente poderoso, porque essa é a melhor maneira de sobreviver no sistema internacional. Deve recordar-se de que não existe uma autoridade superior que possa vir em seu auxílio caso enfrente problemas. Se eu te atacar, Rachel, podes ligar para o 112 e a polícia virá. Essa é a autoridade superior. Ou se eu te enganar num negócio, estou a comprar a tua casa e engano-te, pode contratar um advogado e levar-me a tribunal, entende? E o Estado, essa autoridade superior, garantirá que os nossos procedimentos sejam devidamente corretos. Mas no sistema internacional, simplesmente não há uma autoridade superior, sabe, que vá resgatar os palestinianos. E os dois melhores exemplos para destacar isto são o que os chineses chamam de século de humilhação nacional. Os chineses estavam muito fracos desde a década de 1840 até a década de 1940. As grandes potências, incluindo EUA e Japão, mas especialmente os europeus, aproveitaram-se da China e fizeram coisas terríveis. Os chineses chamam a este período de século da humilhação nacional. E aconteceu porque eles eram fracos. E os chineses não têm intenção de voltar a ser fracos. Eles querem ser realmente poderosos, porque essa é a melhor maneira de sobreviver num sistema onde não há 911. Mas o outro exemplo que ilustra isto, que será óbvio para si, tem a ver com a expansão da NATO. A questão é, por que conseguimos nós, referindo-nos ao Ocidente e especialmente aos Estados Unidos, levar a cabo a expansão da NATO nos anos 1990 e no início dos anos 2000? Lembra-se, a primeira fase da expansão da NATO é em 1999, é quando a Polônia, a Hungria e a República Checa entram. E depois a segunda fase é em 2004. E claro, tentamos em 2008 trazer a Geórgia e a Ucrânia, e isso rebenta-nos na cara. Mas a razão pela qual conseguimos levar a cabo essas primeiras grandes expansões da NATO foi porque os russos estavam demasiado fracos para nos impedir de expandir a NATO para leste. Nós impusemos a expansão da NATO à força. Os russos opuseram-se fortemente à expansão da NATO desde o início, como esperado, mas não conseguiram impedi-la. Por quê? Porque estavam muito fracos. A questão é que não queres ser fraco. Se fores a Rússia, queres ser realmente poderoso. Se fores a China, queres ser realmente poderoso. Se não fores, se fores os Estados Unidos da América, queres ser verdadeiramente poderoso. Não é porque és mau. Não é porque simplesmente tem uma adoração pelo poder.
tem uma personalidade tipo A, ou como prefira chamar, porque ter poder é a melhor maneira de sobreviver num sistema sem autoridade superior. E pode existir alguma grande potência implacável por aí que procure devorar-vos, correto? De qualquer modo, argumentei, iniciando na primeira edição de Tragédia em 2001, que se a China continuasse a expandir-se, tentaria dominar a região da Ásia. Esta concepção, que a vasta maioria dos analistas de política externa nos Estados Unidos possuía, de que se a China experimentasse um crescimento econômico, se envolveria em paz, amor e drogas, sempre considerei que era uma completa loucura. O mundo não funciona assim. Grandes potências são, por definição, implacáveis. Os Estados Unidos são um país implacável. A maioria dos americanos acha isso difícil de aceitar. Pensam que somos, sabe, um cavaleiro de armadura brilhante. Somos um hegemon benigno. Ninguém deve temer-nos. A NATO é defensiva, sabe? Tudo isso é disparate, certo? Os euras são uma potência implacável. Pergunte aos russos, pergunte aos chineses. Eles têm muita experiência conosco. E de qualquer forma, o resultado final é que, se a China se tornar mais poderosa economicamente, ela inevitavelmente converterá esse poder em poder militar e, assim, quererá dominar a região da Ásia. Existe algo de errado com isto? Naturalmente que não. Nós controlamos o hemisfério ocidental. Temos a doutrina Monroe, certo? Que diz que grandes potências distantes não podem entrar no nosso quintal. Adoro, como americano, a doutrina Monroe. Não sou a favor de abandonar a doutrina Monroe. Eu não gostaria que a China estabelecesse forças militares no México, no Canadá, em Cuba ou na Venezuela. Mas, sabe, o que é bom para um é bom para o outro. E não acha que é apropriado que os chineses não nos queiram no seu quintal? Não acha que eles querem ser o Estado mais poderoso na Ásia Oriental, da mesma forma que queremos ser o Estado mais poderoso no hemisfério ocidental? E claro, a resposta é sim. E assim que começaram a crescer economicamente e tiveram a capacidade de transformar grande parte desse poder econômico em poder militar, fizeram-no. E o resultado final é que temos esta intensa competição de segurança porque não queremos que eles dominem a Ásia. E é perfeitamente compreensível do nosso ponto de vista. Compreendo totalmente isso. Apoio uma política de contenção em relação à China. No entanto, como costumo dizer, se eu fosse chinês e estivesse em Pequim e fosse o conselheiro de segurança nacional de Xi Jinping, diria a ele que queremos dominar a Ásia e queremos empurrar os americanos para além da primeira cadeia de ilhas, e depois queremos empurrá-los para além da segunda cadeia de ilhas, e então queremos dar-lhes a nossa própria versão da doutrina Monroe e dizer-lhes que não são bem-vindos aqui. Portanto, penso que a estrutura do sistema, o facto de não haver um 9 e 11 e de existirem potências potencialmente perigosas nesse sistema, dá a todas as grandes potências um incentivo para maximizar o quanto de poder possuem, o que no meu mundo significa ser um hegemon regional. Então, é isso que eu acredito que está a ocorrer. Creio de uma maneira bastante significativa. Muitos dos meus amigos que, tal como eu, se opõem ao que realizamos na Ucrânia e consideram que o que os israelitas estão a fazer em Gaza para os palestinianos é genocídio. Muitos amigos que concordam comigo acham que estou errado sobre a China, certo? Que sou um falcão sobre a China, mas uma pomba nos outros dois temas. E a minha perspectiva sobre toda a problemática da China é que é necessário confrontar o facto de que é desta forma que o mundo opera. O meu argumento é um argumento estrutural, não é um argumento que diz que tens muita margem de manobra. O meu argumento é que as grandes potências estão numa camisa de força. Como não há 9 e 11, não tem escolha aqui. E o meu argumento sempre foi que deve compreender isso, porque para assegurar que não acabemos por entrar na Terceira Guerra Mundial, é fundamental entender quais são os incentivos de ambos os lados envolvidos. Queremos compreender o que está a conduzir o comboio.
E considero que a lógica que apresento não esclarece completamente tudo sobre a relação entre os Estados Unidos da América e a China, mas explica, acredito eu, uma parte significativa da história, certo? Que a estrutura do sistema coloca simplesmente estas duas nações numa situação em que não tem outra alternativa senão competir. E o verdadeiro problema aqui, de certa forma, remonta ao que estávamos a falar sobre como termina a guerra na Ucrânia. O verdadeiro problema aqui é que, se houver uma intensa competição de segurança entre a China e a Rússia, isso pode escalar fora de controlo e pode acabar numa guerra nuclear. Se olharmos para a situação na Ásia Oriental, com tensões em Taiwan, no Mar do Sul da China e no Mar da China Oriental, acho que é um pouco assustador. Posso contar várias histórias que não são prováveis, mas plausíveis. Posso contar-lhe histórias plausíveis sobre como pode começar uma guerra quente entre os Estados Unidos e a China. E porque estes são dois estados armados nuclearmente, Deus sabe onde isso vai acabar, portanto, queremos evitar isso. Queremos desesperadamente evitar isso. E, novamente, acho que compreender como funcionava a política das grandes potências, entender que os Estados Unidos podem ser muito implacáveis, é importante para os americanos, e compreender o que motiva os chineses é muito importante para os americanos. E, naturalmente, o mesmo é verdadeiro do outro lado da equação para os chineses. Mas, em suma, essa é a minha perspectiva sobre como a política internacional opera quando as grandes potências estão envolvidas e quão perigosa é essa situação. Sim, e eu aprecio isso porque ler o seu livro realmente abriu a minha mente, pois muitos de nós que cobrimos estes tópicos, certo? Olhamos para a China e para a Rússia e vemos que estão a crescer, a trabalhar juntos, mas não consideramos o panorama geral. O que isso significa especialmente para a competição entre os EUA e a China e por que é que os EUA fazem o que fazem em relação à China? Agradeço imenso o trabalho que tem feito e agradeço também por ter tirado um tempo para se juntar a mim hoje, para analisar as novidades e nos educar um pouco sobre o que se passa no nosso mundo. John Mersheimer, autor, especialista em relações internacionais e professor na Universidade de Chicago. Muito obrigado pelo seu tempo e perspectiva. É um prazer, Rachel, e muito obrigado por me teres no programa. Gostei imenso.